Vamos lá? Nós temos aí o primeiro texto, cujo título é Área Interna. Morava no terceiro andar. Não havia vizinho do quarto andar para cima que não jogasse lixo na sua área. Sua mulher era uma dessas conformadas que só existem duas no mundo, sendo que a outra ninguém viu. Deixa isso pra lá, Antônio. Pior seria se a gente morasse no térreo. Antônio não se controlava, ficava uma fera quando via cair cascas de banana, de laranja, restos de comida. Em época de melancia, ficava quase louco, tinha vontade de se mudar. A mulher procurava contornar. Tenha calma, Antônio. Daqui a pouco as melancias acabam e você esquece tudo. Mas ele não esquecia. Acabam as melancias, vêm as jacas, acabam as jacas, vêm os abacates. Já pensou, Marieta? Caroço de abacate é fogo. Um dia chegou na área. Tinha até lata de sardinha. Procurou para ver se tinha alguma sardinha, mas a lata tinha sido raspada. Se queimou. Falou com o síndico. Ele disse que era impossível fiscalizar todos os 48 apartamentos para ver quem é que atirava as coisas. Pensou em fechar a área com vidro, pediram uma nota firme e, se não decidisse dentro de 7 dias, ia ter um acréscimo de 30%. Foi a polícia dar queixa dos vizinhos. O delegado achou muita graça, disse que não podia dar educação aos vizinhos e, se pudesse, daria os seus, pois ele morava no térreo e era muito pior. Nós temos aí um trecho, né, de um conto e vamos partir para as questões. O fato que motivou essa narrativa foi o lixo jogado na área, o descontrole do marido, a paciência da mulher, a queixa feita contra os vizinhos, a resposta dada pelo delegado. Na verdade, se nós voltarmos ao texto para fazermos uma análise mais detalhada, vamos perceber que o fato que motivou a narrativa foi o lixo jogado na área. Os fatos giram em torno da ação de o lixo ter sido jogado na área. Isso se comprova em vários trechos do texto, né? Não havia vizinho do quarto andar para cima que não jogasse lixo na sua área. Em outro momento se diz, quando via cair cascas de banana, de laranja, restos de comida, certo? Em outro trecho nós temos, ele disse que era impossível fiscalizar todos os 48 apartamentos para ver quem é que atirava as coisas. E em seguida, já no último período, nós temos, foi a polícia dar queixa dos vizinhos, o delegado achou muita graça. Então, nós vemos que todo o conflito, toda a situação que motiva a narrativa, ela gira em torno desse lixo que foi jogado na área, não é? O descontrole do marido é só uma consequência do fato. A paciência da mulher, ela se revela ali no começo, né, da narrativa. A queixa feita contra os vizinhos, na verdade, e a resposta dada pelo delegado, na verdade, motivam o humor, né, acarretam o humor do texto, né, no final, e a narrativa gira em torno realmente do lixo do lixo jogado na área, ok? Outro texto que nós temos aí é Nasruddin e o ovo. Certa manhã, Nasruddin, o grande místico sufi, que sempre fingia ser louco, colocou um ovo embrulhado em um lenço, foi para o meio da praça de sua cidade e chamou aqueles que estavam ali. Hoje teremos um importante concurso, disse. Quem descobrir o que está embrulhado neste lenço, eu dou de presente o ovo que está dentro. As pessoas se olharam, intrigadas, e responderam, como podemos saber? Ninguém aqui é capaz de fazer adivinhações. Nasruddin insistiu. O que está neste lenço tem um centro que é amarelo como uma gema, cercado de um líquido da cor clara, que por sua vez está contido dentro de uma casca que quebra facilmente. É um símbolo de fertilidade e nos lembra dos pássaros que voam para seus ninhos. Então, quem pode me dizer o que está escondido? Todos os habitantes pensavam que Nasruddin tinha em suas mãos um ovo, mas a resposta era tão óbvia que ninguém resolveu passar vergonha diante dos outros. E se não fosse um ovo, mas algo muito importante, produto da fértil imaginação mística dos sufis? Um centro amarelo podia significar algo do sol. O líquido ao redor talvez fosse um preparado alquímico. Não, aquele louco estava querendo fazer algo de ridículo. Nasruddin perguntou mais 2 vezes e ninguém se arriscou a dizer algo impróprio.
Então ele abriu o lenço e mostrou a todos o ovo. Todos vocês sabiam a resposta, afirmou, e ninguém ousou traduzi-la em palavras. Moral da história: é assim a vida daqueles que não têm coragem de arriscar. As soluções nos são dadas generosamente por Deus, mas estas pessoas sempre procuram explicações mais complicadas e terminam não fazendo nada. Pare de tentar complicar a vida. Isso é o que temos feito sempre. A vida é feita de extrema simplicidade. Só um caminho a ser seguido, o seu. Uma pergunta a ser respondida: o que você realmente quer? E uma atitude a ser tomada: entregar-se. Pare de lutar com a vida, porque quanto mais você luta, mais você dói. Um texto aí, né, da cultura ali dos povos árabes, tá certo? Se vocês quiserem dar uma pesquisada, é bem interessante. Nós temos aí a pergunta. Nesse texto, a característica do personagem principal é no caso seria aí o Nasruddin, tá certo? A característica principal dessa personagem é astuta inteligência, capacidade de ler mentes, imaginação insensata, personalidade mesquinha, tendência à comicidade. Então, a narrativa que melhor se encaixa é astuta inteligência. Se nós observarmos, por exemplo, a personagem, ela com bastante inteligência vai conduzindo a narrativa, não é? E questionando as pessoas sobre o que ele tem embrulhado num lenço, e na verdade é algo bem simples, não é? Que é um ovo. Ele vai dando todas as informações, as pessoas acham muito óbvias, acham muito óbvio se tratar de um ovo, acabam não arriscando, e na verdade a narrativa inteira nos ensina uma moral, não é? Ela nos traz um ensinamento. Isso comprova ainda mais a inteligência, a astuta inteligência desse personagem, que aí não tem capacidade de ler mentes, isso não fica claro no texto, tá certo? Imaginação insensata, não é uma pessoa que tem imaginação insensata, na verdade eles utilizam da sensatez para conduzir as pessoas a determinado tipo de reflexão. Letra D, personalidade mesquinha, em nenhum momento você observa que ele é avarento, mesquinho no texto. Tendência à comicidade, isso não é uma característica da personagem. Na verdade ele quis nos ensinar uma lição sobre o texto não causar humor, ok? No próximo texto que nós temos aí, o título é Folhas Secas. Eu estava dando uma aula de matemática e todos os alunos acompanhavam atentamente. Todos, quase. Carolina equilibrava o apontador na ponta da régua. Lucas recolhia as borrachas dos vizinhos e construía um prédio. Renata conferia as canetas e um lápis do seu estojo vermelhíssimo. E Helder olhava para o pátio. O que acontecia no pátio? Após o recreio, Dona Natália varria calmamente as folhas secas e amontoava e guardava tudo dentro de um enorme saco plástico azul. Terminando o varre-varre, Dona Natália amarrou a boca do saco plástico e estacionou aquele bafuá de folhas secas perto do portão. Helder observava atentamente e eu observava a observação de Helder, sem descuidar da minha aula de matemática. De repente, Helder foi arregalando os olhos e franzindo a testa. Qual o motivo do espanto? Helder percebeu alguma coisa no meio das folhas, movendo-se desesperadamente, com aflição, sufoco, falta de ar. Helder buscava interpretações para a cena, analisava as possibilidades, mas o perfil do passarinho já se delineava na transparência azul do plástico. Um pássaro novo caiu do ninho e foi confundido com as folhas secas, e foi varrido e agora lutava pela liberdade. Ele está preso. O grito de Helder interrompeu o final da multiplicação de 15 por 127. Todos os alunos olharam para o pátio, e todos nós concordamos sem palavras. O bico do passarinho tentava romper aquela estranha pele azul. Helder saiu da sala e nós fomos atrás. E antes que eu pudesse pronunciar a primeira sílaba da palavra calma, o saco plástico simplesmente explodiu. As folhas voaram e as crianças pularam de alegria. Alguns alunos dizem que havia 2 passarinhos presos. Outros viram 3 passarinhos voando felizes e agradecidos. Luca diz que era um beija-flor. Renata insiste que era uma cigarra. Eu, sinceramente, só vi folhas caindo. Para concluir esta inesquecível aula de matemática,
pegamos vassouras, pás e sacos plásticos e fomos varrer novamente o pátio. O elemento gerador da narrativa é o fato de Helder se espantar com algo se mexendo dentro do saco plástico, Dona Natália varrer as folhas do pátio da escola, Carolina equilibrar o apontador com a régua, Lucas recolher as borrachas dos amigos para construir um castelo, Renata conferir as canetas e os lápis de seu estojo. Assim como outra questão, né, que vimos aí anteriormente, nós temos que observar qual é o elemento que motiva, que gera essa narrativa. Se nós voltarmos para analisar o texto direitinho, vamos observar que o fato que motiva essa narrativa é Helder se espantar com algo mexendo dentro do plástico. Tudo que vai acontecer após Helder se espantar com algo se mexendo dentro do plástico vai desencadear uma série de fatos, né, que desemboca ali com um clímax da narrativa, ok? O que foi dito anteriormente, o que foi dito antes de Helder se espantar, apenas situa o leitor em relação ao espaço, ao tempo, né, algumas condições que são próprias da narrativa, ok? Então, nós temos aí alguns exemplos. O pátio, o que acontecia no pátio foi algo que já começa a motivar, que o leitor já conduz o leitor a ficar mais atento ao que se sucederá ainda da corrida narrativa. Então, Dona Natália varria calmamente as folhas secas e guardava tudo dentro de um enorme plástico azul. Helder percebeu que alguma coisa se mexia, alguma coisa no meio das folhas, movendo-se desesperadamente com aflição, sufoco, falta de ar. O perfil do passarinho já se delineava na transparência azul do plástico. Um pássaro novo caiu do ninho e foi confundido com as folhas secas. Alguns alunos diziam que havia 2 passarinhos presos. Então, todos esses trechos, esses elementos citados nesses trechos, eles contribuem para esse elemento gerador narrativa, que é algo se mexer dentro do saco plástico, né? E o que motiva a curiosidade e, na verdade, gera dúvidas ali no final da narrativa e desencadeia também o clímax do texto, ok? Então, a afirmativa que cabe perfeitamente é essa. Dona Natália varrer as folhas do pátio da escola também não é um elemento que motiva a narração, né? Na verdade, é uma ação anterior ao fato de Helder ver algo se mexendo dentro do plástico. Carolina equilibrar o apontador com a régua também não motiva a narração, né, do texto. Lucas recolher as borrachas dos amigos para construir um castelo, ou na verdade, um prédio, né, como se diz lá no texto. E Renata conferir as canetas e os lápis de seu estojo. Essas ações, na verdade, essas 3 últimas, elas só são colocadas previamente para situar o leitor, né, em relação ao texto, e são anteriores ao fato que realmente motiva a narração, a narrativa, que é algo se mexer dentro do saco plástico, o de se espantar e gerar todas aquelas situações que nós já discutimos, ok?